Ai, vocês têm que me lembrar, hein? Às vezes eu posso, eu posso esquecer. Mas, gente, muito boa noite, bem-vindos aqui para a nossa aula. Estava falando aqui do dia ensolarado que nós tivemos, né? O verãozinho, para aquecer um pouco os nossos corações. E hoje nós vamos estar dando mais um passo aqui no nosso programa e entrando no módulo 2, falando sobre a codificação espírita. Né? E esse termo codificação, né, que aparece muito frequentemente, né? Inclusive a gente se refere ao Kardec como o codificador, né? E ele nunca, em respeito, né, e óbvio, sendo verdadeiro, ele nunca tomou como sendo sua a doutrina, né? A doutrina, como ele diz, é dos espíritos, né? O livro é dos espíritos, né? E ele foi o organizador, né? Onde ele, né, pegou todas essas comunicações, fez as perguntas, obviamente, isso tem mérito dele, mas as respostas, o conteúdo vem do mundo espiritual. E esse primeiro roteiro desse módulo 2 fala dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. E aí tem um lugarzinho chamado Hydesville, e também tem o fenômeno das mesas girantes, né? Então a gente vai falar sobre esses dois temas. Não é um conteúdo super extenso, mas é um conteúdo importante, porque eles precederam, né, o trabalho de Kardec. E foi por causa deles que Kardec se interessou e se aproximou desse tema. Então, foi tal alvoroço, né, em torno desses fenômenos que começaram a acontecer em quantidade, né, e frequência, que chamou a atenção de muita gente, entre eles o Kardec. Tudo bem? Até aqui? Então, a gente vai começar vendo onde fica esse tal de Hydesville, que é uma cidadezinha que fica no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Então, na verdade, o primeiro fenômeno assim que chamou muita atenção digamos, o povo da época aconteceu nos Estados Unidos, né? E ali naquele vermelhinho tá lá a cidade de Hydesville, né? Então ele fica quase na fronteira do Canadá, né? Ali nesse cantinho do estado de Nova York, tá? Que em 1840, 1850 devia ser um lugar bem afastado, bem rural, né? Certamente não era o grande centro urbano, né? E nessa cidadezinha morava uma família, que era essa família Fox, né? Então tinha o pai, a mãe, e eles moravam num casebre. Isso aqui é uma casinha, né? Eu me lembro até quando eu desenhava a casa e eu estava no primário, era uma casinha assim que a gente desenha, né? Um quadradinho, um telhado, uma porta e duas janelas, né? Então, bastante simples. E, e aí, né, estamos no ano de 1848, né? E essa casinha que a família veio a ocupar, tinha o pai e a mãe, e na época que os fenômenos aconteceram, tinha duas irmãs, que eram a Kate e a Meg. E elas já eram ainda recém-saídas da infância, eu acho que uma tinha 11 e a outra tinha 14 anos, né? Então eram bem jovenzinhas. E o que acontecia é que, desde que eles entraram nessa casa, já tinha uma fama não muito boa. Aliás, essa foto aqui, de fato, tem uma carinha de casa mal assombrada, né? Mas havia muitos ruídos que eles ouviam com muita frequência, com muita intensidade, né? E não tinha muita explicação de onde vinham aqueles ruídos, né? E isso assustava, incomodava, obviamente, a família, né? E, e aqui estão as três irmãs, né? A gente falou da Kate e da Meg, mas também tinha uma outra irmã que também depois se mostrou como médium, né? Todas as três eram médiums de efeitos físicos. E a Leia. A Leia não estava na casa nessa época, ela já era mais velha, casada, morava em um outro local.
mas depois ela veio a se envolver com as outras duas irmãs nessa, né, nesses fenômenos, né? Então, aquelas, obviamente, já estão um pouquinho mais velhas, já se tirava fotografia, né? O pessoal era sério naquela época, né? Mas também para tirar foto o pessoal tinha que ficar parado muito tempo, né? Porque demorava muito para impressionar lá a chapa, né? Então eles tinham que ficar quietinho, de boca fechada. Mas o que aconteceu e que marcou o início dessa era na comunicação dos espíritos, na era moderna, né, contemporânea, foi nesse dia aí de 31 de março de 1848. Então, ele é uma data importante na história do espiritismo. Então, aqui vocês veem a casa, devia ser um cômodo só, né? E eles tentando dormir, os barulhos acontecendo, e a menorzinha, então, começa a interrogar aqueles barulhos, né? Então, ela chamava até aqui na tradução em português, senhor pé rachado, né? Porque era aquele barulho de se arrastando os pés, né? Então, ela começou a indagar aquilo ali. Eles achavam que era alguma coisa maligna, né? E ela falou, olha, faz o que eu faço. A cada palma faz um barulhinho, o seu barulho, né? E ele foi correspondendo, né? E aí depois ela começou a usar outros códigos, né? De contar um, e aí fazia uma batida, duas batidas, e assim por diante. E à medida que ela foi criando esse método telegráfico, né, ela começou a perguntar: é um espírito? Né? E ela falou: se for, dê duas batidas. E aí eles ouviram duas batidas. Né? E, e aí, não sei por que, ocorreu para ela perguntar se foi um espírito assassinado, né? Também dê duas batidas e o sujeito deu duas batidas. Foi assassinado nessa casa e, novamente, duas batidas. Né? Então, eles ficaram impressionados, porque havia uma inteligência ali, né? Eles começaram a perceber que estavam falando realmente com um ente desencarnado. E aí chamaram os vizinhos todos viram, né, essa interação, né, e ficaram muito espantados. Então, esse dia, né, Congelou. eles acabam... Oi, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tem um congelado para mim aqui. Ah, você está... Eu acho que acabou foi caindo, né? Só um momentinho. Eu acho que talvez uma das minhas ligações aqui caíram. E para mim congelou também. Voltou agora. Voltou. Tá. Então voltou. Voltou para todo mundo? Para mim, voltou. Voltou. Para mim está Tudo bem. normal. Só não está a apresentação Não tá a aparecendo. apresentação, Jorge. Ah, tá. Vou colocar. Eu acho que caiu aqui comigo. Muito bem. Deve estar começando aí. Ah, aqui estão as irmãs. Isso. Ok. Exato. E aqui o evento do dia 31 de março. E aí, o que é interessante é que eles começaram, até com a ajuda dos vizinhos, a melhorar aquela técnica de conversa. Então, o número de batidas correspondia a letras. Então, eles começaram a poder formular perguntas e receber respostas mais amplas do que só sim ou não. E esse espírito revelou que ele era um mascate, né? Que em uma determinada ocasião tinha passado ali pelaquela região, aquela cidade, tinha se hospedado naquela casa e por alguma razão, alguma discussão, divergência com os anfitriões naquela ocasião, ele foi morto e foi enterrado ali mesmo, né? Então tudo isso ele revelou para elas duas e todos óbvio, que acompanhavam aquilo ali.
E aí fizeram, obviamente, buscas, né? Cavaram o chão da casa para ver se encontravam alguma coisa. Encontraram alguns ossos, algumas coisas assim, mas nada muito definitivo ou conclusivo, né? Pelo menos naquele primeiro momento. Mas os fenômenos com elas continuavam acontecendo, né? Então, elas começaram a fazer uma série de exibições públicas, né? Então, inclusive indo para teatros, coisas do tipo, né? Para provar, olha, isso aqui realmente está acontecendo. E, obviamente, as pessoas com todos os preconceitos religiosos da época, né? Obviamente, né? Viam elas como agentes do mal, coisa desse tipo, né? E elas ficaram bastante assustadas com isso. Mas, além da curiosidade do público, muitos vieram investigar, né? Ver se realmente não existia fraude, se não existia, enfim, alguma manipulação, alguma coisa que não fosse verdadeira, né? E, na verdade, a maior parte das pessoas que entravam em contato com elas, ao final, tinham que admitir que aqui realmente está acontecendo algo que não tem explicação, né? E, e daí a coisa foi tomando corpo, né? O mundo, né? E elas passaram a vida delas muito em função, né? Dessas exibições, enfim, mostrando então os poderes mediúnicos que elas tinham, né? Que eram principalmente uma mediunidade de efeitos físicos. O nosso texto da FEB não fala muito disso que a gente vai trazer aqui agora, mas eu acho que é importante a gente saber que também na história delas houve controvérsias, né? A irmã Leia começou também a manifestar esses poderes e junto com as outras duas também vivia demonstrando isso, né? Então, a gente já está em 1880, imagina que o fenômeno foi em 48, né? Então já tem aí uns 32 anos depois, e havia uma briga entre as duas, né? E começaram uma tentar prejudicar a outra, né? E aí começaram a fazer alegações de que havia manipulações, né? E de que, de fato, aqueles eventos que tinham acontecido não eram verdadeiros, né? E, inclusive, um ano após essas supostas fraudes, né? Que elas, né, vamos dizer, teriam, entre aspas, confessado, né, para a imprensa, vendo que elas não tinham atingido a irmã, então a Meg, uma das outras duas, resolveu se desmentir, né? E ela disse que tinha feito aquelas alegações em troca de dinheiro, né? Obviamente incitada aí por outros grupos religiosos que queriam se aproveitar dela, né? Então tem essa certa mancha na história das duas, das três, aliás, mas o processo que elas desencadearam já tinha ganho o mundo nessa altura, né? Em 1880, o próprio Kardec já tinha desencarnado, né? Então ele já tinha entrado em contato com isso, né? Feito toda a doutrina e já estava, obviamente, no mundo, né? Essa revelação. Uma coisa que é interessante para concluir a história delas, o epílogo, né, é que em 1904, então você imagina quantos anos depois de 1848, no local onde tinha casa, descobriram finalmente um esqueleto de um homem, né? Ele não estava no chão, ele estava colado na parede, né? Por isso eles não tinha sido encontrado, né? Então alguns meninos estavam brincando nesse porão da casa e encontraram na parede, né, desse porão, que eles chamam aqui de adega, né, um esqueleto humano, né? E o que é mais interessante é que junto desse esqueleto tinha sido achada uma lata de um produto que era
costumeiramente usado por mascates, né? Então, de novo, a própria história volta para, né, corroborar a história inicial, né? Tá? Então, esses são as irmãs Fox, né? Eu acho que a gente tem que... A gente sabe que a mediunidade é sempre muitas vezes uma missão, né, que os espíritos recebem e com toda a atenção que elas tiveram, certamente elas devem ter sido muito, muito assediadas, né? Então, certamente cada um responde pelas suas ações, mas a gente sabe que elas cumpriram, né, o objetivo de causar a primeira impressão e chamar a atenção das pessoas estudiosas para esse fenômeno. Até aqui, gente, alguma pergunta, algum comentário? Tudo em ordem. Tranquilo? Já conheciam a história da irmã Fox? Já. Essa aí. Já Essa conhecia a história, sim. Só que eu não pensava que fosse uma casinha, eu imaginava como o esqueleto foi encontrado na parede, que era uma casa grande, né? Eu não imaginava que era uma casa de... Era uma cabaninha, né? Uma cabaninha, isso me surpreendeu. Se fosse aqui no Brasil, a gente ia chamar de barraco, né? Pois é. Era uma casa muito simples e eram pessoas pobres, enfim. Né? Não tinha aquele luxo de uma casa grande mesmo, né? Todo mundo morava no mesmo cômodo. Eu fiquei pensando, nossa, mas a parede é de madeira, como que tinha um esqueleto? Assim que você mostrou a casinha. Mas as casas nessa região fria, né, da América do Norte, elas têm sempre um buraco no chão. Assim, se a casa tem um determinado perímetro, ela tem um andar para baixo, né? Ela nunca é construída no chão. Então, sempre tem que eles chamam de basement, né? Que é o que aqui eles chamaram de adega. Então, é quase como se tivesse uma segunda casa embaixo. Ele, normalmente, se guardavam mantimentos, ferramentas, coisas que não eram usadas, né, no dia a dia. E então é nessa parte de baixo que estava. Isso foi novidade. É isso. Essa é a casinha, ela foi derrubada, essa aqui já é uma réplica dessa casa, né? Então você vê aí que realmente é uma casa bem simples, né? E aqui na frente, eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma lápide em branco e que, aproximando, está escrito isso aqui. Então, a comunidade, depois, mais para frente, registrou que aqui está em inglês, mas tem a tradução em português, que aqui era o local do nascimento do moderno espiritualismo. Você sabe que na cultura anglo-saxã, eles não falam espiritismo, eles falam espiritualismo, né? Que a gente viu lá nas primeiras aulas, e para Kardec, espiritualismo são todas as religiões, de modo geral, né? Que não são materialistas, né? Mas aqui eles chamam de espiritualismo moderno, e aí a lápide está escrita, né? Aqui se localizava a cabana de Heisel, né? O lar das irmãs Fox, por cuja mediunidade se estabeleceu comunicação com o mundo espiritual, em 31 de março de 1848. E aí, bem grande, está lá, não há morte e não há mortos. Né? E aí, um senhor Cadwallader, aí é quem colocou esse aviso aí na frente da casa. Parece que aonde de fato existia a casa, só tem o muro dela, né? E fizeram um museu por cima. Então, esse museu existe lá. E aquela latinha lá que a gente viu, né, que foi encontrada junto com o esqueleto, está nesse museu. Né? Então, tem todas essas recordações. Aliás, o americano é ótimo, né? Ele transforma qualquer coisa como é que se diz? Num evento turístico, né? Aqui aconteceu tal coisa, está aqui a casinha, está aqui a latinha, está tudo lá, né? Para a gente constatar. Tudo bem? Bom, mas se surgiu na América, da América foi para a Europa, né? Então,
esses mesmos fenômenos começaram a acontecer em todos os lugares, né? Fenômenos físicos, principalmente, né? E na França, né, como em outros países europeus, né, essa história de dos fenômenos físicos, né, principalmente das mesas girantes, né, das mesas que se mexiam, virou até uma brincadeira de salão, né? Então, aqui já estamos em 1852, não tem nem 4 anos lá do evento em Heidelberg, né? E já na Europa isso aí já virou uma moda, né? Uma mania, né? Então, as pessoas se reuniam socialmente e isso era uma forma de entretê-las, né? Então tinha assim um caráter meio frívolo, né? Meio de brincadeira, ninguém levava aquilo muito a sério, mas todo mundo estava tendo contato com isso, né? Na imprensa tinha enorme repercussão, né? Então, em algumas delas eles explicavam como funcionava, mas muita coisa na imprensa também levava para o lado jocoso, né? Da brincadeira. Então, tem sempre muitas piadas que eram feitas com isso. E aqui estão algumas delas, né? Então, por exemplo, aqui está um sujeito falando com uma madame e diz assim: disseste que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? E ela falando: senhor comissário, eis a mesa da cozinha que está pronta para depor por escrito, né? Então, como querendo dizer, olha, as mesas têm olhos e ouvidos, né? Quem sabe ela não funciona como testemunho, né? E aqui tem uma outra charge que fala assim, ó: jovem mesa de exterior simpática, que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede lugar de intendente de finanças, né? Então tinha esse lado, mas também, obviamente, que começava a ter reações, né? Então a igreja, por um lado, olhava isso, né? E teve um santo ofício, né? Que é um comunicado oficial, formal da igreja, em 1856, condenando esses fenômenos, né? Dizendo que eram consequência de hipnotismo e magnetismo. E aqui a observação: pouca gente acreditava em peripécias do diabo, ou seja, a essa altura ninguém achava que isso daí era obra do diabo. E taxava de hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos, né? Então, isso foi como a igreja reagiu a esses fenômenos. E a ciência, alguns cientistas, algumas pessoas de ciência se interessaram por investigar, outras ignoraram completamente, né? Então, tinha grandes cientistas da época que nem se importaram em estudar isso. Agora, alguns outros sim, e todos eles foram primeiramente com aquele intuito de desmascarar, desmistificar, né? E aqui tem alguns deles, né, que a Febs cita, né? E todos eles acabaram escrevendo livros, tratados depois, confirmando, ou seja, nenhum deles conseguiu desprovar, né, o fenômeno, aqueles fenômenos. Então, de fato, esses são os primeiros investigadores, né, que realmente se debruçaram sobre o fenômeno, entenderam que eles eram verdadeiros, né? E aí são livros que foram editados na época e até hoje eles estão acessíveis. Bom, e aqui temos um conhecido nosso que também se interessou por investigar. Não sei se vocês localizam Kardec nessa cena aqui. Sim. É do filme, né? Do filme do Kardec, mas muito bem reproduzido, né? As condições da época. E ele, de fato, também ouviu falar isso e amigos deles falavam: vem assistir, vem assistir. E ele fala: isso é baboseira e tal, né? Onde já se viu mesa pensar, mesa, enfim, falar, coisa desse tipo. Mas tanto insistiram que ele foi ver.
né? E a atitude dele no início era uma atitude muito cética, né? Muito descrente, né? Ele falou assim: só vou acreditar se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Nessa ocasião, ele ainda era só o professor Rivail, né? Que é o nome verdadeiro dele, né? Então, aqui a gente mais ou menos entra no momento em que Kardec, de fato, se debruça sobre o fenômeno e, obviamente, diferente talvez dos outros investigadores, ele vai tirar não só uma constatação de que o fenômeno é verdadeiro, mas ele vai trazer toda uma doutrina, né? Todo um conhecimento, um corpo de informações que ele codificou, né? Ou seja, de uma coisa aparentemente frívola saiu uma ciência e uma filosofia muito séria, né? E muito importante. Então, para a gente refletir e conversar aqui juntos, algumas questões, eu não sei se tem alguma pergunta antes, que vocês queiram fazer, ou comentário. Tranquilo. Fique à vontade, gente. Aqui é a nossa... Ô, Jorge, Oi. aqueles fenômenos que ocorreram com as três irmãs, não foi só ali, né, que aconteceu. Isso deve ter acontecido em outros lugares também, né? Ou foi só ali? Foi só com elas ou só foi ali? Teve outros lugares que também tiveram essas manifestações ou foi só ali mesmo? Não, vários lugares, né? Esse volume de manifestações físicas foi ao redor do mundo, né? Então, foram vários lugares, com vários médiums. O fato é que elas foram as primeiras, né? E elas ganharam uma atenção da imprensa e ficaram meio que para a história como sendo as pioneiras nessa história, né? Mas, por exemplo, todos os fenômenos de mesas girantes na França aconteciam com as pessoas que estavam ali. Então, certamente, sem saber, havia médiums, né? Porque precisa de um médium, né? Que doa o fluido, né? Para que os espíritos manipulem os objetos, né? Então, vários lugares esses médiuns estavam presentes, mesmo sem saber. Mas elas foram o ponto inicial, né? Elas foram o ponto inicial e a história delas foi muito marcante, né? Porque elas conversaram com o espírito, né? Elas criaram um método, era bem rudimentar, né? Desse de batidas, né? Que depois a gente vai ver com Kardec que vai evoluindo, né? Depois tem outros instrumentos que facilitam a conversa até chegar na psicografia, né? É isso aí. Então, em vários lugares, sim. Isso aconteceu através de vários médios. Certo. Uhum. Que mais, gente? Bom, então eu vou lançar uma pergunta aqui para a gente pensar juntos. Por que a terceira revelação foi precedida de uma intensificação de fenômenos espirituais? E aqui, no caso, físicos, né? O que é que vocês acham? Podia ter sido Vamos outra lá, forma. gente. Pode chutar, pode falar, Eu sem pensei problema. bem errado, aqui a gente vai pensar juntos. Eu acho que eles quiseram chamar a Despertar a atenção. curiosidade primeiro, né? Sim, né? Então Para atrair a uma atenção. coisa palpável, né? É interessante isso que a ID traz, né? Porque eram fenômenos físicos, né? Algo muito evidente, assim, muito inquestionável, né? Oi? Concreto que as pessoas, várias pessoas estavam vendo, né? Uma coisa concreta, né? Sim, sim. Muito concreto. Não era subjetivo, né? Era bem explícito. E um outro aspecto é que o lado, vamos dizer, religioso nessa época, pelo menos na Europa, estava relativamente abalado, né? Então, o lado do fenômeno físico
veio de uma forma mais forte, atraindo pessoas que nem deram muita atenção pelo lado religioso, e sim pelo lado do fenômeno, né? É interessante Uma isso. boa estratégia, né? Eu acho que Porque foi, né? chamou a atenção de um monte de gente que daí começaram a investigar, a pesquisar, os cientistas lá da época começaram a avaliar melhor as coisas, né? Uhum. Então eu acho que foi uma boa estratégia inicial, né? É verdade. Isso que o Gilberto traz é assim, é neutro, né? Não tinha nenhuma ainda, né, nenhuma implicação religiosa ou filosófica, né? É simplesmente, olha, tem algo acontecendo e não tem nenhuma causa aparente, né? O que pode ser isso, né? Que história é essa? E muita gente achou que era só um efeito de algum fenômeno magnético, né? Que os seres humanos, qualquer um, poderia ter, né? Como quem hoje em dia diz assim, não, isso é poder da mente, né? Não tem espírito envolvido, né? Poderiam dizer isso, e alguns disseram, né? Isso aí é como o próprio comunicado da igreja dizia, olha, isso aí é coisa do magnetismo e tal das pessoas, né? Quem lembrar do padre Quemedo, né? Também ele falava isso, né? É tudo poder da própria pessoa. Mas o que acontece é que quando esse fenômeno traz uma informação que de outro modo não seria possível ser produzido, aí você começa a dizer, bem, isso aqui não é obra da mente da médium, ou de quem quer que seja que esteja aqui ao redor, né? Então, o caso das irmãs Fox é muito interessante, porque aquele que se comunicava, que é até, se você não acredita, pode dizer pretensamente se comunicava, falou de coisas que depois foram constatadas. Como é que elas poderiam saber ou não saber disso, né? Quer dizer, esse esqueleto que apareceu décadas e décadas depois, né? Comprovando a história que elas tinham contado. E outros tantos casos, né? De coisas que através dos fenômenos mediúnicos traziam de informação sobre pessoas, sobre situações que quem estava ali naquele momento não poderia saber de jeito nenhum, né? Então, aí você vai para um campo que é onde Kardec se convenceu, que é dizer o seguinte, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, se alguma coisa está acontecendo, algo está causando. E se o que está acontecendo tem inteligência, então ele está sendo causado por uma inteligência. E se essa inteligência não é nenhum de nós que está aqui, é uma inteligência, né, que está numa outra dimensão, né, que está se comunicando. Que, aliás, também é a própria explicação que o fenômeno se dá, né? Que isso é muito interessante. O fenômeno acontece e ele diz, olha, eu sou o teu tio aqui que está desencarnado, né? Voltei aqui para te avisar disso, daquilo, outro, né? O próprio fenômeno se anuncia, né? Então, isso é muito interessante. Jorge, Oi. o Fernando, não, a Fernanda perguntou, mas só a partir deste ano que se notou esses fenômenos? Muito boa pergunta, Fernando. Esses fenômenos aconteciam e acontecem desde sempre, né? Mas houve uma intensificação de fenômenos, né? Então, em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, não podia ser alguma coisa assim que passasse batida ou ficasse esquecida, né? Foi muita quantidade que aconteceu, né? Então isso chamou atenção, sim, né? E eles disseram também que era o seguinte, eram as mesmas perguntas e as respostas eram idênticas nos mais diversos lugares. Uhum. Então, que isso também... Isso chamava atenção, né? Ou seja, o próprio fenômeno está revelando coisas aqui e ali e são parecidas, são iguais, né? É verdade. Então foi bem impactante, né? E como nós todos assim, né? Alguma coisa acontece, chama a nossa atenção, aí depois outra coisa acontece, a gente esquece, né?
Então, para talvez o grande público foi um momento, né? Mas para quem se dedicou assim, e se aprofundou, obviamente encontrou mais coisa. A outra pergunta que acho que é pertinente fazer é: qual o papel das manifestações físicas hoje? Ou por que essas coisas não continuaram dessa forma de lá para cá? O que vocês acham? Bom, na minha maneira de avaliar, é porque muito mais importante do que esse aspecto de manifestações físicas é o lado, os outros dois pilares que vieram, né? O lado filosófico e o lado religioso, para mostrar a atenção da humanidade e a necessidade de a gente mudar um pouco, muitas vezes, o foco de vida que a maioria de nós acaba tendo. Então, o papel das manifestações, ele está cada vez mais, a gente percebe, ficando como um terceiro pilar, mas não tanto o foco principal, né? No início não, naquele momento da revelação vir mais forte, os efeitos físicos e os fenômenos espirituais foram muito importantes. Agora, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Ou seja, esse lado dos fenômenos, para boa parte da gente, já é uma realidade. Então, tem uma tendência de não ser o foco principal. É o que eu enxergo. Que chama a atenção. Eu acho que com a codificação, tudo foi explicado, né? Eu acho que com a codificação depois e com a própria e com a própria evolução. Não, e Allan Kardec sendo um cientista, a gente precisa lembrar que ele vivia num grupo elitizado, né, de influentes, né? Então eu acho que isso também acabou sendo uma evolução. Então, eu acho que não ter mais as manifestações fazem parte de uma evolução até científica, né? É verdade, eu acho que tudo isso foi uma etapa, né? E foi a maneira de chamar a atenção para o tema e, enfim, dar a base para chegar na filosofia e nos aspectos morais que o Gilberto falou. Apesar de que teve momentos depois, mais para frente, a gente não sei se a gente vai abranger ou não, onde a igreja se incomodou e distorceu tudo isso, tudo foi queimado, foi proibido, uma série de coisas, né? Talvez a gente vá abranger isso lá na frente. Vamos ver sim, vamos ver sim. E uma outra coisa importante também é que fenômenos físicos são fenômenos mediunicamente mais difíceis de se produzir, né? Exigem muito do médium, tem desgaste, inclusive, né? Então, também, não necessariamente por aí que precisa o intercâmbio com o mundo espiritual se dá, né? A gente sabe que tem outras mediunidades onde isso se dá de maneira muito mais fácil e muito mais completa, né? Hoje em dia. Mas e hoje em dia? Tem manifestação física, gente? E se tem, por quê? Como, Jorge? Não entendi. Hoje em dia tem manifestações físicas? E se Sim. tem, por quê? Ainda continuam tendo fenômenos físicos, né? Psicofonia, psicografia. Esses são intelectuais. Esses, mas o físico, entendi. O físico mais... mexe com coisas. Mais materializar, tá. No nosso caso, né, o Brasil depois migrou um pouco para materializações, para reuniões de cura, né, onde fenômenos físicos também têm um pouco mais de intensificação, né, do controle do ambiente, mas ainda existe, ainda tem importância, só que... Sim. E normalmente é o que a ciência ainda hoje gosta mais de se debruçar, né? Porque é aquele negócio que chama mais os olhos, né?
Mas tem um episódio da vida do Chico Xavier, não sei se vocês conhecem, que em alguma época ele se dedicou a esses fenômenos de materialização, e ele fazia algumas experiências lá no centro dele, né? Tinha aquele médium mineiro lá famoso também, Peixotinho, e dizem que depois de algumas sessões dessas, de repente, no meio da sessão, ele está lá, né, conversando com os espíritos materializados, e quem se materializa é o Emmanuel, e que chega para ele e diz: Chico, para com isso, chega desses experimentos, porque numa sessão de materialização você tem lá meia dúzia de pessoas, 12 pessoas que estão assistindo, né? E o teu papel é levar essa mensagem para milhões. Então, vamos psicografar, que a gente vai alcançar mais gente do que produzindo esses fenômenos aqui restritos, né? Então, mostrando um pouco como realmente outras formas de mediunidade têm sido mais úteis, né? E um outro aspecto, né, que eu, pelo menos, para colocar aqui para conversas, normalmente os fenômenos físicos, eles, por serem atrativos dessa forma que você falou, têm uma tendência, né, de orgulho, de outras vicissitudes surgirem mais forte, não até do próprio médium, muitas vezes de quem está em volta, de já, né, visualizar um ganho financeiro. No caso das meninas, em Hydesville, acabou acontecendo isso. Depois, nos dias atuais, Arigó, o Dr. Edson, todos esses, a gente acaba vendo que, infelizmente, quem está em volta se perde um pouco, deixando o lado moral de lado e se prendendo ao fenômeno, né? Ao fenômeno, pura e simplesmente. Um tempo atrás, quer dizer, essas questões, do ponto de vista científico, continuam sendo estudadas, né? Logo depois de Kardec, teve o Richer, que fundou a metapsíquica, né? Também olhou para esses fenômenos, era um francês, e foi prêmio Nobel, acho que, de medicina. Depois teve o Ryan lá nos Estados Unidos, com a parapsicologia, né? Então, cientificamente, essas coisas têm sido trabalhadas ao longo do tempo. E mais recentemente, eu não sei se vocês viram, mas se vocês forem no YouTube e colocarem lá Experimento Shaw, que era um grupo de ingleses, médios ingleses de efeitos físicos, são coisas que aconteceram agora em anos recentes, também assim, fenômenos bastante chamativos, né? E eles foram estudados cientificamente, tinha um grupo de cientistas que acompanhou e que validou, né, a veracidade dos fenômenos que eles produziram. Então, isso também recentemente, né? E que chama a atenção de muita gente. Mas, felizmente, nós já nos convencemos, né? Criamos nossa convicção por outros meios, né? E já estamos usando isso, né, para o bem, né, de todos, né? E aí, talvez a pergunta se lá atrás foram esses fenômenos físicos que trouxeram as pessoas para o espiritismo, né? Ou para o espiritualismo moderno, o que traz as pessoas ao espiritismo hoje? No caso do Brasil, o que a gente assim observa a maior parte acaba chegando na doutrina muito mais pelo lado moral, pelo lado consolador, pelo lado de uma dor, né, de ordem sentimental, de ordem emocional, uma perda de um ente querido, e aí a insuficiência, né, não sei se esse é um termo mais adequado, mas talvez a insuficiência das explicações de outras religiões dominantes, né, onde aceita-se o lado espiritual, que sobreviva a alma, mas sempre de uma forma assim, num lugar aí longe, o paraíso é no céu,
e dá um vazio. E a doutrina, ela traz o lado consolador, né? Ela tem um lado mais próximo, onde você percebe mais fortemente esse consolo, né? Mesmo. Exatamente, Gilberto. Eu acho que se antes tinha curiosidade pelo fenômeno, o que você está trazendo é que agora as pessoas vêm pela necessidade espiritual, né? Do conforto espiritual, do dar sentido ao sofrimento pelo qual está passando. A gente sempre fala do vir pela dor ou vir pelo amor, né? Felizmente tem pessoas que vêm porque se identificam né, com a filosofia, enfim, se sentem atraídas, mas ainda a grande maioria vem porque precisa, né? Porque não encontrou resposta, não encontrou consolo, não encontrou o apoio, o acolhimento que muitas vezes só encontra no espiritismo, né? Acho que cada um pode falar da própria história, né? Eu tenho certeza que cada um deve ter um caminho como esse, né? Felizmente hoje lá. Jorge, acho Oi? que. E outra coisa, eu acho que as pessoas hoje procuram também o raciocínio, né? Já não se admite mais para muitas pessoas simplesmente eu falei e é assim, né? Então, eu acho que buscar alguma coisa que te complemente, mas que você tenha o raciocínio também para você discernir, para você optar, né, no livre-arbítrio. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito forte no Espiritismo. Principalmente para aqueles que às vezes não vêm pela dor, mas eles querem alguma coisa mais fundamental, né? Com mais fundamento, com mais estudo, com mais raciocínio, né? Com mais recursos. Sim. Né? Compreender, né? Poder fazer sentido das coisas. E a Jussara está lembrando, ou porque são médiums, sem dúvida, né? Também muitos têm a mediunidade mais aflorada e muitas vezes quantos, né, ficam ou assustados ou tidos como, né, algum tipo de distúrbio, mas quando na verdade é mediunidade, né? E ao se aproximar do espiritismo e colocar isso a serviço, obviamente, não só encontra o equilíbrio, mas também uma satisfação, né, de poder estar a serviço e ajudando outros. É verdade, verdade. Não deixa de ser algum tipo de dor, né, quando a gente percebe que tem uma condição dessa. Né? E respostas, né? Por que que essas coisas acontecem, qual é a verdade, né? Qual é a realidade de fato que a gente está inserido. Né? É tudo isso. Aquela também necessidade do saber, né? A busca pelo saber de uma forma desprovida de preconceitos, de dogmas. Então, isso também ajuda a pessoa a buscar. E como a base da doutrina, né, é a fé junto com o raciocínio, então isso faz com que a pessoa se sinta realmente mais atraída, fora o aspecto consolador, né, que esse para mim, em boa parte dos casos, é fundamental. Né? É verdade. E essas coisas às vezes se misturam, né, Gilberto? Eu acho que tanto a necessidade de consolo, quanto a capacidade que esse consolo venha de uma compreensão que se mostra lógico, racional, enfim, né, verdadeiro. Né? É verdade. Então, com isso, com esses episódios aí das Irmãs Fox e das mesas girantes, né, nós temos aí o anúncio dos tempos que eram chegados, né? Eu queria, talvez, concluir a nossa aula hoje com essa mensagem aqui do Espírito de Verdade. Eu acho que é bem interessante, está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui ele fala sobre esse momento, né, da chegada da doutrina
dos espíritos. E aí, então, ele diz aqui, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É bonito, né? Assim como se espalhando e trazendo a boa nova novamente. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito Muito bonito. de verdade. Muito bonito, né? Muito bonito. De tudo isso que a gente ouviu, naquela época, as manifestações físicas eram muito importantes para atrair a curiosidade das pessoas e dos cientistas. Hoje não. Hoje o espiritismo é a fé raciocinada. É o que nos consola, como o Gilberto falou, e que nos explica, nos dá as respostas às nossas indagações, aquilo que a gente busca. Se por amor ou se pela dor, não importa. O importante é que nós estamos nessa doutrina e tentando nos melhorar, ainda muito imperfeitos, mas no caminho de Jesus. Vai demorar, mas a gente chega lá. Mas já começou, né, Edson? Acho que o importante é que os primeiros passos estão dados, né? Sim. É isso. É o primeiro passo de uma caminhada que não é fácil. Não é Porque fácil. ninguém, em nenhum momento, diz que seria fácil. Né? Mas se com amor, com essas respostas, com amigos, com família, a gente chega. Sim. Né? Então, vamos lá, vamos à obra. Esse aí. Não podemos esquecer, viu? Não podemos esquecer que nós estamos aqui num corpo físico, encarnados, e para enxergarmos o que se passa lá fora, na verdade, no mundo espiritual, é praticamente impossível de se perceber se nós não tivermos, pela luz da razão e estudo, começar a desenvolver essa sensibilidade dentro de nós mesmos, encontrando assim que nós estamos assim fechados como se fosse num quarto escuro, e temos, ou num túnel, e tem lá no fundo uma luz. Essa luz que nós vamos sair e perceber que lá é a nossa saída, é a luz que nós buscamos. Mas para chegarmos lá, temos que estar muito bem preparados espiritualmente e estudando bastante e nos iluminando através do próprio estudo e da luz da razão. Sem esses mecanismos, nós não chegaremos no fim do túnel. Porque, na verdade, todas essas manifestações físicas que ocorreram por aí foram para chamar atenção. E no Brasil, recentemente, no tempo do Arigó, no final da década de 60, aconteceu exatamente isso. O Arigó foi o precursor das chamadas atenções, precursor do Chico Xavier. Quando o Arigó desencarnou naquele acidente, o Chico Xavier evoluiu tremendamente, né? Aí o Chico Xavier despontou mesmo. Então, é isso. Nós precisamos uma razão dentro de nós mesmos, uma luz dentro de nós mesmos, para podermos sair e entender o que se passa lá fora. E isso nos dá aquela força interior muito grande para podermos ir tocando a vida para frente, fazendo aquelas informações íntimas necessárias e sempre
procurando entender cada vez mais as coisas, sobretudo que nós temos hoje a graça de Deus e temos os médios aí que estão trazendo revelações extraordinárias, principalmente no que está acontecendo no momento aqui no Brasil, no mundo todo, né? Com essa pandemia aí. Então, entendendo bem a vida, a gente tem muito mais força para passar pelo momento que nós estamos passando, e sabendo que nós não estamos aqui por acaso. Nós temos uma destinação espiritual, isso aqui, essa fase que nós estamos vivendo, cada fase é uma verdadeira escola para nós mesmos, né? É isso que eu queria dizer, só para completar não, para dizer alguma coisa. Muito bem, Marco. Não é nada até agora. E eu vou pedir para uma pessoa muito especial, muito querida, que eu conheço já há muito tempo e que tem uma história de vida muito bonita e que eu aprendi muito com ela. Eu nunca falei isso para ela, mas estou falando agora. E eu vou pedir para a Ide fazer a oração de encerramento. Faço sim, gente. Tudo bem? Você está aí, Ide? Tô sim. Estão me ouvindo? Estão Sim. todos ouvindo? Então Sim. tá ótimo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade dos trabalhos desta noite, pedindo ao plano maior a bênção e a força necessária para a continuidade das nossas tarefas. E assim, Senhor, agradecidos mais uma vez, te pedimos licença para terminar nossos trabalhos, das nossas palestras, que possamos levar o sonhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Gente, boa semana a todos. Com Deus. Isso. Boa noite a todos. Você envia, né? Boa noite, gente. Boa semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.